Cristo já nos preparou um manjar. Paulo, irmãos, foi o homem que conseguiu traduzir melhor. Eu acho muito bonito quando Paulo ele abre o nosso entendimento com isso. Então ele diz lá, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, e também agora eu vou vos ensinar. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Então ele deu a graça, partiu isso. Você vai tomar, você vai comer, porque esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Todas as vezes que comeres esse pão, bebeis esse cálice, você vai anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, a ceia é um momento muito especial, porque foi um momento muito especial para o Senhor Jesus. Estava, irmãos, ali na luta, na cama. Quem teve dificuldade para levantar hoje? Mas foi difícil. Alguns estão bons aqui, pastor. Amanheceu o dia, eu já estou pulando da cama. Eu já não consigo isso. Eu penso 1 milhão de vezes, mas consigo isso. E a minha esposa colocou aquela canção, irmãos, que eu gosto muito do canal do Moção. A canção aquele homem estava no céu, não escrevendo na canção. Sinceramente. E aquela canção dizia sobre ele vive muito bem estruturado. E quando ela tocava aquela canção, eu estou tão cansado. Nós ficamos doentes, ficamos debilitados, sem força. Não temos vontade de fazer nada. Queremos deitar, descansar. E foi uma semana difícil também, porque meus irmãos ficaram doentes. Até vamos orar para repreender isso. Foi uma semana difícil. Porque, irmãos, as trevas sabem que havia festa. Então, irmãos, ele quer quebrar a nossa alegria. Quer ter certeza disso. Porque os irmãos estão doentes, não foi só por causa do tempo. Foi uma luta espiritual. Outros irmãos eu dormi ontem à noite, não consegui dormir. Apesar de estar muito cansado. Mas umas 3h30 da manhã, irmãos, eu senti um espírito entrando no meu quarto. Eu sinto quando é algo de Deus, quando não é de Deus. Você tem que saber discernir, mas você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe disso. E ele chegou, irmãos, e como que me abraçou. Começou a me apertar. Eu estava acordado. Apertar, dissesse assim, você não tem força mesmo, e pouco que você tem, eu vou tirar. Eu não conseguia falar nada. Deixa minha esposa lá. Estava dormindo, 3, 4 da manhã. Eu disse, não, eu não tenho força mesmo. Nós não temos força, irmão. Você não tem força. Parece que nós temos força. Porque temos algumas coisas, porque sabemos algumas coisas, nós achamos. E nós temos força. Nós podemos ter força. Nós temos todas as respostas. Nós não temos. O tempo passa e você percebe que você não tem. Aí, irmãos, eu disse, não, eu não tenho força mesmo, mas o Espírito está em mim. Em nome de Jesus. O Espírito então ele vem perturbar, irmão. Ele vem te desanimar, ele vem te dizer para você que não vale a pena. Não vale a pena ser Jesus. Mas vale a pena. E Paulo, em uma dessa passagem, está dizendo que quando eu venho para ser, eu estou anunciando, irmãos, a morte do Senhor Jesus. Sabe o que é anunciar, irmãos? Abrir os irmãos outras vezes passando com um carro de som aqui. Eu acho que está legal. Não sei se eu faria isso, né? Vai ter hoje um pregador e tal, e pá, da igreja e tal, anunciando. As pessoas, quando querem, irmãos, fazer uma festa, elas colocam um carro de som, elas compram, irmãos, aquele momento, aquele carro, e anunciam mesmo e tal, e faz propaganda. É assim que eles fazem no mundo. Paulo está falando, irmãos, que quando eu venho para ser, eu estou anunciando. Você sai de casa, você está anunciando que alguém morreu. Mas é uma morte diferente.
a morte de alguém, irmãos, que nos amou, que nos ama, que venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. Glória a Deus. Então, quando eu saio, eu quero que vocês possam nascer, que vocês saiam pensando assim: Senhor, eu estou indo para a tua casa anunciar a tua morte. O que ela significa para mim? O que ela significa para o meu irmão? O que ela significa espiritualmente? Então, irmãos, diz assim: porque o Senhor tomou o pão e o cálice. Ele está dizendo: agora vocês vão participar da minha vida. Sabe o que eu acho, irmãos, bonito no cristão? Nem no crente, irmãos. A palavra não é adequada. Porque crente é quem crê em alguma coisa. Porque cristão é diferente. Nós aprendemos na escola bíblica aqui, irmãos, que cristãos são pequenos. Cristos. Quando você se torna um cristão, você é um pequeno Cristo. Você não é igual a ele, mas você é um pequeno Cristo. É assim que eles chamavam aquelas mulheres, aqueles jovens, ou podemos dizer assim, aqueles adolescentes. Então, irmãos, quando Jesus e Paulo entendem isso, irmãos, que ele fala sobre o pão de graça, que vamos tomar daqui a pouco, ele está dizendo agora, irmão, eu participo da morte de Jesus. Me lembro quando eu era adolescente, nós gostávamos muito de ver a encenação, vocês já viram a encenação na corte, muito lá em Fortaleza, isso, eu não vejo tanto. Que nós malhávamos o Judas, não sei se tem isso aqui. Vocês nunca malharam o Judas? Eu já. Nós temos que malhar o Judas. Eu malhei. O Amazonas tem isso. Nós pegávamos um boneco, e nós pegávamos uns pedaços de pau do boneco, acabei meio focado e dava pau no boneco. Eu achava o máximo bater no Judas. Ele entendia o que era isso. Mãe, nós vamos bater no Judas. Aí pegava o Judas lá, e qualquer coisa para baixo. O moço era mais cruel. Rascava tudo. Depois enforcava o Judas. Essa é uma tradição. A Bíblia não fala nada. Então, irmãos, quando você vai tomar um cálice e comer o pão, você que é um cristão, você tomou a decisão de seguir, você começa a participar da morte dele. Como assim, irmãos? Por que participar da morte de Jesus? Você não, agora, irmãos, vive mais para você. Você não vive mais para você. Você tomou a decisão agora, irmão. O que é a morte de Jesus? Irmão, Jesus, ele voluntariamente, irmãos, entregou a sua vida, irmãos, na morte, para que pudesse, irmãos, vencer o pecado. Porque só havia uma forma de vencer o pecado. É Jesus morrendo na cruz. Não tinha outro pecado. Alguém tinha que pagar o preço do seu pecado. Porque o pecado gera a morte. A Bíblia diz lá, irmãos, o salário do pecado é a morte. Só tem alguém que poderia pagar, ninguém pode pagar isso, ninguém pode resolver o seu problema. Nós temos uma dívida com Deus. Só alguém, irmãos, como filho de Deus, que entregou na cruz, pode pagar. Porque a única forma de pagar pecado com Deus, com os homens, nós pagamos em dinheiro. Não pagamos. Nunca devemos. Isso acontece, não. Mas com Deus, como é que se paga? Como é que se paga quando você erra diante de Deus? Quando você comete um pecado, um delito. Quando você erra. Quando você ofende a Deus. Pergunto para você, como é que você paga isso? A gente fala com Deus, Deus, eu quero te pagar aquela ofensa. Você faz isso. Como você pode fazer isso? Arrepender. Você entende? Por isso que a Bíblia diz aqui, irmãos, que significa a morte. É quando eu decido entregar toda a minha vida, toda a minha vontade, todas as minhas ofensas e pecado. É como a morte. Né? Eu morri para a minha vontade. Eu não me libero, irmãos. Eu me arrependo, irmãos, dos meus pecados e confesso ao Senhor que eu estou errado. É difícil hoje ver essa palavra, né, irmãos? Eu estou errado. Eu peguei. Por isso que o filho pródigo, irmãos, é uma passagem que eu amo demais. Não há uma passagem que me deixa mais emocionado que o filho pródigo. Você já leu o filho pródigo? Posso ler aqui? O filho pródigo fez tudo errado. Sabe aquela pessoa que fez tudo errado na vida? Você conhece alguém? Tudo. Nada deu certo para ela. Acertou algumas coisas mais, irmãos, é vergonha da sua vida. Muito. O filho pródigo fez assim.
Ele foi cruel, ele foi duro, ele foi insensível, ele gastou todas as coisas, ele não amou seu pai. Ele saiu de casa, disse: pai, não sai de casa, fazer do jeito que eu quero que tu me convote, não olha por mim, não olhe para mim, não sei. Eles tinham lá, passaram quase o tempo, não vamos ter tempo de olhar com mais cuidado. Mas a Bíblia diz que um dia, ele tem o toque do Espírito Santo na sua vida. Você recebeu um toque do Espírito Santo na sua vida um dia? Sabe aquele toque de Deus tão sensível que você parece que fica assustado no início? É como alguém falasse com você, alguém tocasse, você apenas percebesse alguém falando comigo, alguém tocou em mim. Foi o Espírito Santo do Senhor. Para contar uma experiência de rapidinho, é tudo bom. Minha esposa estava desempregada e nós fomos levar algumas irmãs para o CRAS ali, em São Tomé. Ela estava ansiosa por causa do trabalho, não conseguia trabalhar. As contas vão chegando, vamos pagando. E eu estacionei o carro em frente ao CRAS e ela saiu com as irmãs lá. E Deus, até pensei que algumas irmãs tinham ficado no carro, né, que era muito. E aí eu senti o toque do Espírito Santo dizer assim: é aqui que ela vai comprar. Eu cheguei a olhar para o lado e disse: não fala comigo. Aí eu percebi que era o Senhor. Não sei se ela vai testemunhar isso hoje. E ela foi chamada para trabalhar, nós começa amanhã no CRAS. Diga comigo. Mas qual o CRAS? Ela foi chamada para trabalhar lá. Você consegue entender quando Deus fala com você? Se ela não vai trabalhar aqui. Aqui que é o teu lugar. Aqui você vai ganhar muitas vidas. Você quer nisso? Então, irmãos, quando você tomou o pão no cálice, você está começando a deixar uma vida para trás e iniciar uma nova vida. Vida de erro, de pecado, de prostituição, de aventuras. Um filho próprio, irmãos, um dia parou, ele disse assim: pai, peguei contra o céu. Olha só o que ele disse, irmãos. Ele disse: pegou só contra o pai dele. Disse: pai, eu peguei contra uma outra pessoa também. Pai, eu peguei contra o pai. Nós não temos essa consciência. Nós temos problemas entre nós, dentro das famílias. Mas os irmãos olham para o céu e dizem: Deus, eu vou mandar contigo. Eu tenho isso. Por isso, irmãos, você precisa ler a palavra, você precisa ouvir a palavra, porque a palavra de Deus vai nos dirigir para esse entendimento. Eu tenho algo a resolver com Deus. É com Ele. Então, irmãos, a morte de Jesus, irmão, nos traz essa grande esperança de que agora eu participo da morte dele quando ele morreu na cruz. Jesus não fez a sua obra. Eu estava no Getsemane, um momento muito difícil para Jesus. Eu também gosto daquela canção lá no sábado, na Getsemane. Vou dizer para você que nessa manhã não há momento de mais dor na vida de uma pessoa, na pessoa especial de Jesus, se não for do Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Alguém sabe o significado? Significa moedor. Quando alguém vai te destruindo, você não pode fazer. A palavra Getsemane significa aquele que moe o grão para que haja óleo, saia óleo. Então, irmão, naquela noite Jesus disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele dia Jesus já tinha morrido, mas a cruz foi sua morte física. A morte na decisão de Jesus aconteceu no Getsemane. Então, irmão, nessa manhã, você e eu precisamos ir no Getsemane. Como Jesus. Você não pode chegar aqui, não. Não há nada, irmãos, aqui de tão santo. Esse é bonito, né? Esse nosso culto novo, né? Ele é muito bonito, mas ele não é santo. O altar não é o melhor dos altares, mas ele não é santo. O santo é quem está aqui. É o Senhor Jesus. Quando você sair do seu lugar para encerrar nessa manhã, eu quero que você faça, como diz a palavra de Deus aqui. Devemos examinar nós mesmos. Nós mesmos. Para podermos tomar uma decisão nossa. Salmo 39 diz: Senhor, sonda-me e conhece, e
conhece o coração, conhece todas as coisas que eu vou falar, mas que eu levante os filhos. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele diz assim, se eu for, Senhor, no inferno, vai estar lá. Se eu for no céu, vai estar lá. Eu não posso fugir da tua presença. Você não vai poder fugir da presença de Deus. Amém? Então, você toma um cálice, você participa da morte e anuncia. Senhor Jesus, agora a minha vontade não é mais feita. Agora eu quero fazer isso com a tua vontade. Eu quero conhecer. O que tu queres para mim? Essa aqui é a palavra, você pode todo dia vasculhar. Algum de Deus já está falando, já falou e vai falar. Eu quero que você seja o meu pastor. Eu quero que você seja missionário. Eu quero que você faça isso e aquilo. Isso aqui, ó. Você tem uma Bíblia. Deus vai falar com você. Amém? Então vamos fazer uma oração. Gostaria que você, antes de levantar, recebemos o nosso irmão para entregar o certificado e nós, nessa manhã, irmãos, ceamos. Eu quero que você pare por um minuto. Amém? Deixa a tua cabeça um minuto, em nome de Jesus. Eu quero que você pense na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, na sua filha. Eu estou chateado com meu filho, com meu esposo, com o governo, com falta de salário. Eu sei, nós temos essas sensações. Mas eu quero que você fique dessa manhã diante do Senhor. E você peça assim, Senhor, Espírito Santo, sonda o meu coração. Sonda o meu coração nessa manhã. Talvez você diz, Pai, se existe algum caminho mau, então me tira dele e me guia pelo caminho dele. Muitos que se batizaram nessa manhã aqui desse livro, eu não posso citar o nome deles, mas disseram, pastor, eu tinha uma vida assim, eu não quero isso. Isso é morte, quando o meu caso. Um deles disse, pastor, eu realmente fiz drogas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas disse para mim, pastor, eu não quero mais isso, não valeu a pena. Destruí minha casa, meu casamento, minha vida, mas agora eu não quero mais. Eu quero uma nova vida. Vamos se batizar hoje. Porque Ele está aqui na nossa vida. Ele sabe. Amém? Vamos orar. Aleluia. Obrigado que o Teu Espírito está aqui nessa vida. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe onde estamos.